Olá, você que acessa as plataformas do jornal Estado MS. Eu sou Amanda Gonzalez e hoje vamos conversar com Carlin Obeid, presidente da Comissão do Direito Médico da OAB-MS. Seja bem-vindo. Olá, bom dia. É uma satisfação estar aqui presente nesse programa, o Entrevistando, do jornal O Estado MS. Me fala sobre você e sobre a área do direito que tem sido importante para você, né? Pois bem, eu sou formado em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco 2013, me especializei em processo civil e desde 2016 eu já atuo nessa área do direito médico. Quanto à minha história, eu sou descendente de libaneses, meus pais se casaram lá no Líbano, vieram em 1988 para cá só com a roupa do corpo, se instalaram na Avenida Calógeras, aqui. Hoje, essa área da judicialização da medicina, ela é uma área polêmica, né? Uma área que tem ganhado forças, mas que antigamente não se falava muito por aquela questão da relação médico-paciente, do médico ele ter uma palavra muito forte dentro do posicionamento. Não se questionava os atos dos médicos antigamente, até porque a medicina e o acesso à informação era muito desatualizado. E aí hoje, com essa facilidade no acesso da informação, com o Dr. Google, né, onde você coloca lá os seus sintomas, lá no Dr. Google, ele já te traz um leque de informações, de tratamentos e N coisas muito se fala. Então, hoje você tem um paciente que chega dentro de um consultório médico e questiona a própria metodologia do médico. Então, com essa facilidade na informação, tem aumentado profundamente essas questões de judicialização nessa área da medicina. Então, eu tive um caso em 2016 de uma conotação muito grande aqui para a sociedade campograndense, que foi a questão do fechamento do Centro de Especialidade Médico Pediátrico, o CEMP, no qual nós conseguimos, aí o escritório conseguiu provar toda a legalização desse hospital e conseguimos absolver na época o agente público, né, o prefeito da época, por suposto ato de improbidade administrativa, e foi dentro desse processo que eu conheci vários profissionais dentro da saúde e me especializei nessa área do direito médico. Foi daí que eu conheci o presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, o Dr. Raul Canal, no qual fizemos uma ponte e eu, através de várias especializações, eu consegui me formar como consultor, como conselheiro jurídico e científico dessa Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética. E aí defendo os médicos nessas ações, nessas demandas. Você disse aqui nos bastidores que na faculdade você passa por um período para saber sobre essa área, né? Quem te motivou a seguir ela? Na verdade, na faculdade você estuda pelo Código Civil, através do Código Civil, né, nas questões quanto à responsabilidade civil. Nós temos aí a responsabilidade objetiva, a responsabilidade subjetiva, e dentro dessa responsabilidade subjetiva, nós estudamos o que é um ato imperito, o que é um ato imprudente e o que é um ato negligente. Os professores, eles costumam, assim como eu, na hora que eu vou dar a minha aula nessa questão, a gente costuma exemplificar justamente essas questões com alguns exemplos médicos, né? O que seria um ato médico imperito, o que seria um ato médico negligente, o que seria um ato médico imprudente. Então, na verdade, na faculdade, você escuta muito pouco, né? Você escuta muito pouco, você tem que criar uma certa atenção, você tem que ter um lado de um amor da medicina também, porque nós como advogados que atuamos na seara médica, em defesa do médico, nós temos que saber procedimento, nós perguntamos, o nosso cliente, ele transmite pra gente todo o procedimento, então a gente acaba que nas defesas jurídicas, nas peças jurídicas defensivas, a gente acaba colocando um pouquinho da metodologia dos
os atos médicos em si, por que eles não foram falhos, né? Porque não teve esse tal do, entre aspas, erro médico, né? Que muito se fala. E aí, realmente, para você focar numa área específica dessa, tem que ter algum toque, né? Tem que ter alguma curiosidade. E na minha família, a gente sempre teve médicos na família, temos muitos amigos médicos, então eu sempre tive esse gosto pela área da medicina. Você poderia contar um caso para que as pessoas possam identificar melhor essa área? Contar de caso é muito complicado, mas a gente pode exemplificar. Vamos colocar assim, né? Sim. Vamos fazer um exemplo. Por exemplo, nós temos aí nessas grandes... Hoje em dia, a cirurgia plástica, ela tem se sobressaído, né? Sim. Tem se sobressaído. Nós vemos aí, inclusive, os bancos financiando cirurgias plásticas, né? Uma mamoplastia com implantes de prótese, né? Mamária. Então, hoje o acesso a essa cirurgia, ele é muito mais facilitado do que antigamente. Hoje você vai no banco, uma mulher que queira se produzir de forma estética, ela vai no banco, ela consegue um financiamento, por mais que ela não tenha condição, justamente com o objetivo, né, do seu sonho, que é colocar uma prótese de silicone, né, na mama. Então, vamos dizer que o médico lá faça todos os atos, ela faz a consulta com o médico, faz todos os atos, e daí essa paciente, é como eu tinha dito, né? Hoje em dia não é mais como antigamente. A paciente, antigamente, ela não tinha essa facilidade no acesso à informação. Hoje em dia, essa paciente, ela já pesquisou tudo, ela sabe, inclusive, o método de corte mais atualizado. Sim. Ela sabe o método de corte mais atualizado, ela já chega para o médico, ela já chega, doutor, eu quero que você faça esse corte X, já chega com o dossiê todo, né? Aí, muitas vezes, o que acontece? Essa paciente, ela fica insatisfeita e procura o judiciário justamente para sanar todas as suas perdas, né? Todas as suas perdas, todos os seus danos, eventuais danos dessa cirurgia. Daí então que se surge essa litispendência, né? Que a gente fala no direito, que é realmente esse problema jurídico, esse conflito jurídico que envolve o paciente e o médico, né? Então, como que se geralmente comprova a questão da ausência desse erro médico? A paciente, ela tem que entender que a insatisfação por si só, ela não gera o dever de indenizar, entendeu? Como que ela pode comprovar se realmente houve algum dano produzido por um ato do médico? Essa paciente, ela tem que pesquisar primeiramente com o próprio médico. Poxa vida, por que será que esse seio de cá ficou mais assimétrico que o outro? Ou será que por que essa cicatriz ela ficou maior que aquela outra? Ou não sei o que, minha amiga não teve uma cicatriz maior, tão grande como a minha. Então são essas questões do dia a dia que geralmente dá esse embate, né? E o paciente, ele tem que entender que essa insatisfação por si só, ela não gera o dever de indenizar, que ela tem que ter uma perícia médica por trás disso, ela tem que comprovar qual que foi realmente o ato do médico, o nexo de causalidade entre o ato do médico e o dano sofrido. Então, exemplificando tudo isso, é muito difícil se comprovar quando um ato médico ele causa esse dano. E é isso que tem que ter em mente. Então, a minha dica vai até para os pacientes, né, que procuram esse ressarcimento, é que ele converse com o seu médico, converse com um advogado especializado nessa área. Entendeu? Não vá em qualquer advogado com o sonho de se enriquecer numa ação dessa, que as demandas, elas geralmente têm um precinho significativo. Então, não entra nesse crivo de tentar se enriquecer, porque vai ter aí perícia médica, vão ter médicos de fora dessa demanda, médicos que eles são peritos na área e que não estão dessa demanda, que vão demonstrar se realmente houve ou não o nexo de causalidade entre o ato do médico e o dever e o resultado atingido, insatisfeito.
Esse exemplo que você deu se encaixa também a casos que eu já vi na TV falando assim. Médico, mesmo tendo o certificado do Conselho de Medicina, fez o procedimento na paciente, mas o corpo da paciente, acredito Sim. que rejeitou e tudo mais, e acaba dando aquela confusão toda. Isso é o que mais acontece, viu? Né? Isso que mais acontece, por exemplo, também essa questão da sobrecarga, o sobrepeso, né? A paciente estava com peso X quando fez a cirurgia, daí ela tem que ficar um tempo em descanso, e aí ela não cuida não cuida do seu peso nesse tempo, né? E vai lasticando a sua pele, né? Ela vai engordando e aí a cicatriz vai mudando de forma. Então tem vários fatores e não só o ato médico por si só. É muito difícil de você dizer que o ato do médico trouxe essa responsabilidade. É muito mais difícil do que parece. Entendeu? Até porque o organismo de cada um... E também, eventualmente, já tivemos aí vários médicos também. Nós temos casos aí eu já vi casos, eu não tive nenhum caso no escritório, mas eu já vi casos de médicos que não têm a especialidade em cirurgia plástica fazendo esse tipo de procedimento, né? Isso daí é totalmente imperito, ele não é expertise na área, ele não pode praticar esse procedimento e eventualmente ele vai responder pelos eventuais danos que ele causar no seu paciente, né, médico, pelo amor de... E outra coisa que eu peço, isso daí já vai para os médicos. Eu falei só dos pacientes, né? Eu vou falar para os médicos. Uma coisa que pega muito é essa questão da informação para o paciente. Da informação. É essa transparência na informação para o paciente. Porque o médico, às vezes, ele usa terminologias difíceis, né? Técnicas, né? Que ele teve 6 anos lá de faculdade de medicina e a pessoa que está do outro lado da mesa do consultório dele, às vezes nem ensino médio tem. Às vezes nem ensino médio tem. Então, sejam claros, não usem. É bonito, é muito bonito essas terminologias medicinais, essas terminologias médicas, mas sejam mais claros e mais objetivos, relatem tudo de forma clara e objetiva para o seu paciente. Sobre isso daí nós temos a questão do termo de consentimento, que ele é um ato necessário em todas essas relações médicos e pacientes que têm finalidade estética, né? Eu procuro dizer que o termo de consentimento, na verdade, se encaixa em tudo hoje na relação médico-paciente, mas em específico nesse exemplo que eu dei, né? O termo de consentimento. Como elaborar um termo de consentimento? Isso daí eu já falo até para o médico também se blindar, né, em não ter uma possível ação, uma demanda pelo direito médico. Você tem que ler, você tem que esquecer o seu diploma médico. Como que ele vai saber se o termo de consentimento dele está claro e objetivo? Você tem que esquecer que você tem um diploma de medicina. Você tem que ler, ou melhor, dá para sua mãe ler. Se a sua mãe não tem um diploma de medicina, dá para alguém da sua família que não tem o diploma de medicina ler. Se essa pessoa ler e entender o que ela está lendo e você conseguir mostrar todos os riscos que tem essa cirurgia, mesmo que com uma finalidade estética, se ela conseguir ler e entender, então o seu termo de consentimento está ok. Se ela não conseguir entender, não está ok. Você não está conseguindo transparecer todos os riscos que ter essa cirurgia. Porque, querendo ou não, por mais que seja um procedimento estético, ele é cirúrgico. Então, a partir do momento que se tem um corte, existem consequências em que o médico ele não consegue evitar. Porque cada organismo reage de algum jeito com corte. Quando eu me corto, talvez eu não tenha o mesmo tempo de cicatrização que você. Talvez a minha cicatrização seja mais clara, ou mais escura que a tua, ou um pouquinho mais rosada, ou eu tenho uma queloide, eu vá ter uma queloide, talvez por algum problema de saúde que eu tenha. Então, é totalmente diferente. Minha cicatriz é totalmente diferente da sua. Então, essa transparência na hora de você passar essa informação para o seu cliente, ela é fundamental. Ela não vai afastar o seu cliente, até porque o seu cliente, eu falo cliente, mas é paciente, né? Sim. O seu paciente, ele está lá justamente porque ele tem um sonho de realizar essa cirurgia
estética, né? Com finalidade estética. Então você não vai estar afastando, você vai estar transparecendo a verdade. É o que o seu cliente precisa entender, que não é uma cirurgia que vai ser 100% conforme aquelas imagens ilustrativas, né? Que são antes e depois. Perfeita. Eu não estou falando que não exista, né? Existem pacientes que têm uma cicatrização magnífica, que você olha e fala, caracas, 10. Mas vão existir muitos pacientes que não vão ter essa cicatrização ilustrativa. Então, esse atendimento pré-operatório, eu acho muito difícil durante o médico que tem essa especialidade falhar. E principalmente o pós-operatório. Não é só assim, realizei o procedimento, acabou. Não, vamos atender essa paciente no pós-operatório, vamos ver o que está acontecendo. Você está seguindo uma regra de dieta aí dentro da sua casa, você não pode engordar, porque senão a sua cicatriz vai aumentar, ela vai se deformar. Tá cuidando? Me manda uma foto dessa sua cicatriz aí, eu quero dar uma olhadinha. E aí, tá cuidando, etc e tal. Então, ter esse atendimento pós-operatório também é essencial. E até porque o Google tá aí, né? Então, a pessoa dá um Google lá, já vê o negócio todo. Exato. E aí que tá o risco, né? Porque daí ela dá um Google lá, ela bate numa imagem ilustrativa, toda bonitinha, com uma cicatriz bonita. Ela fala, por que a minha não tá assim? Mas não é, porque cada organismo... E aí que tá essa explicação, trazendo junto no termo de consentimento e não só fazer com que a paciente assine, mas uma explicação clara. Eu costumo, inclusive, para os meus clientes, eu costumo falar, coloca uma folha em branco também depois do termo de consentimento. E você tem alguma pergunta? Fala para o seu paciente, você tem alguma pergunta? Tem. Coloca a sua pergunta aqui nessa folha. Ela coloca a pergunta, aí você esclarece e também responde dentro do termo de consentimento, porque isso demonstra que ela fez uma pergunta, ela escreveu a próprio punho essa pergunta, então ela estava interessada e você supriu essa pergunta de forma sempre clara e objetiva. Quanto menos terminologias médicas especificamente nessa fase do processo, melhor. Além das cirurgias plásticas, você também atende outras áreas? Atendi já áreas como na ortopedia, a obstetrícia também dá muitos problemas na área da obstetrícia. São problemas muito curiosos que podem, inclusive, influenciar a vida do paciente, né? A vida do paciente desde o seu nascimento até o final da vida. Então, são problemas mais graves, na verdade, e que merecem maior comprometimento. E como que as pessoas chegam até você? Então, na Sociedade Brasileira de Direito Médico, quando eu assumi o cargo de conselho, não tenho só isso, eu tenho vários cargos aí. Se a gente for somar todos os cargos, nós vamos ficar o dia inteiro aqui conversando. Mas já vamos daqui a pouco a gente fala sobre os títulos. Mas especificamente na Sociedade Brasileira, quando eu assumi o cargo de conselheiro, uma das condições de ser conselheiro é justamente você estar sempre trazendo publicando artigos dentro dessa área e se atualizando. Eu, por exemplo, eu vou lá 1, 2, às vezes até 3 vezes no ano lá para Brasília para me atualizar nessa área. Eu tenho que estar pelo menos publicando uns 5 artigos aí no ano nesta área. Então, na verdade, esses artigos me traz uma bagagem, me traz uma expertise e ele é acessado por muitos profissionais, né, da área da saúde. E também hoje, como eu atuo especificamente nessa área, os próprios clientes, né, eles vão indicando, olha, eu fui lá no Dr. Carlin, o Dr. Carlin ele resolveu minha vida nessa área. Procuro também sempre, nas palavras do então professor Lúcio Flávio Funacosal, quem eu tenho sociedade lá no escritório, ele fez aí, ele é doutor em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo, e ele teve um trabalho muito interessante a respeito do direito constitucional da paz, da pacificação, e sempre a questão... e ele transmite um ensinamento de que a busca pela conciliação, pela solução do conflito jurídico, antes mesmo dele acontecer, antes mesmo do paciente entrar com a ação, né, desmotivado, ela é muito mais forte para o médico. Por quê? Porque não carrega de forma negativa a imagem dele, não traz prejuízos, porque o processo ele tem custo.
O processo ele tem custo com advogado, tem custo com perito técnico, tem custo com o próprio processo, tem o custo da duração do processo, o médico tem que se deslocar para fazer uma audiência de tentativa de conciliação, uma audiência de instrução em julgamento, então tudo isso tem custo. Então o meu sócio aí, eu mando um abraço para ele. Mando um abraço, ele fez desempenhou um trabalho muito importante, que deu o título de doutor para a carreira dele pela Universidade de São Paulo, pela USP, em Direito Constitucional. Ele fala muito desse trabalho e hoje é a tendência. Hoje dentro do escritório é a tendência. É buscar solucionar o conflito antes que ele vire uma demanda judicial. Por quê? Porque você atende de forma eficiente o seu cliente e desonera custos. Então, o escritório ele tem muito se beneficiado com essa imagem, entendeu? Da eficiência fora da demanda judicial. Ontem mesmo nós fizemos aí tivemos aí uma solução de uma demanda de forma extrajudicial. Ou seja, o cliente procurou, o médico procurou o escritório, nós conseguimos aí fazer uma negociação, uma tratativa extrajudicial com a paciente, explicamos tudo certinho e evitamos que esse médico fosse demandado na via judicial. Isso trouxe eficiência, não onerou a bagagem, não maculou a imagem do médico. Isso daí é muito importante nessas relações médico-paciente. Em Campo Grande existe um conselho próprio e outros que trabalham nessa área? Existem vários, né? Tem o próprio sindicato lá do Conselho Regional de Medicina, né? Que defende os médicos, inclusive o Dr. Robson Sitorski Lins é um dos advogados, meu amigo, mando um abraço para ele também, atua junto comigo, ele é membro da Comissão de Direito Médico aqui da OAB. Nós temos aí a própria Sociedade Brasileira de Direito Médico, né, que tem os seus associados médicos aqui, tem seus parceiros, escritórios parceiros aqui dentro do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Enfim, é um leque que está aumentando justamente por conta dessa facilidade do acesso à informação e do aumento dessas demandas. Você estava falando agora também nos bastidores que, além de presidente da Comissão do Direito Médico, você tem outros títulos. Pode falar pra gente? Vamos ficar aqui 2 horas conversando sobre isso. Pois bem, eu sou presidente da Associação Latino-Americana de Direito Médico, aqui do Diretório de Mato Grosso do Sul. Sou conselheiro jurídico científico da Sociedade Brasileira de Direito Médico. Sou membro da Associação Brasileira de Advogados também, que atua nessa área, aqui do Mato Grosso do Sul, né, que atua nessa área do direito médico. Sou presidente da Comissão de Direito Médico, Sanitário e Defesa da Saúde da OAB de Mato Grosso do Sul. Pera aí, respirar um pouco. Graças a Deus, Deus tem me agraciado com várias posições nessa área, justamente pelo plantio, né? A gente colhe tudo aquilo que planta. Vim de uma família de comerciantes que não tem nada a ver com a área do direito. Tive curiosidade nessa área do direito, passei na faculdade nessa área de direito, sou o primeiro advogado lá da família e tive que plantar muito para estar colhendo hoje todos esses frutos, que agradeço sempre a ele, né? E você tem praticamente um currículo extenso e dá para ver no seu olhar que você gosta bastante dessa área. Bastante. Essa área me surpreende a cada dia que passa. Tivemos batalhas que enfrentamos e que perdemos, mas sempre guerreamos e nunca desistimos. A defesa nunca foi calada lá no escritório. A defesa sempre prevaleceu, mesmo perdendo batalhas. Quero agradecer a presença de você, Carlin. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês aí pela oportunidade, pelo convite de estar fazendo esse podcast. E eu deixo de portas abertas todas essas entidades aí que eu represento, para quando vocês precisarem de uma mãozinha, estou à disposição. Muito obrigada. E este foi mais um podcast Entrevistando.